dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando o nosso bate-papo no tópico do dia e hoje vamos ouvir um pouquinho o que o Lula falou no programa Mano Brown, certo? Então fica a dica. E outra dica importante, estudar é a ferramenta de transformação social. Estamos vivendo em tempos de turbulência política. Como o senhor vê isso, presidente? Essa divisão, o que parecia ser óbvio para nós em 2000, hoje parece tão difícil de compreender para as outras pessoas. Olha, mano, o mundo está mais confuso politicamente. O mundo está mais confuso com o ressurgimento de uma extrema-direita virulenta do ponto de vista do discurso, do ponto de vista da sua prática política. Uma extrema-direita com perfil nazista, com perfil fascista, com falta de respeito às instituições, com falta de respeito aos movimentos sociais, com falta de respeito a tudo que nós entendíamos que era normal a gente respeitar. E é um mundo novo na política, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Tem uma turbulência no mundo, você veja o que é o comportamento do presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele passa o tempo inteiro pregando discórdia, inventando confusão, criando confusão, ou seja, fazendo taxações absurdas no comércio internacional, tentando acabar com o multilateralismo e tentar colocar o unilateralismo, ou seja, um retrocesso efetivamente muito grande na política mundial. Eu sou daqueles, mano, que eu acredito que a verdade, por mais difícil que ela seja, ela vai vencer a mentira. Eu estou convencido disso, porque nós vivemos no Brasil muito forte para a gente poder construir a democracia brasileira. Foi muita luta, foi 23 anos de regime militar, a vida, foi muita gente que perdeu emprego para a gente chegar num patamar de conquistar um regime democrático onde a sociedade pudesse se manifestar. Depois nós chegamos, há 4 anos atrás, a ter um presidente que negava tudo a democracia, como está negando agora, sabe, na Hungria, como está negando nos Estados Unidos, como está negando na Argentina, e nós precisamos reconstruir isso. Ou seja, nós, quando chegamos aqui, mano, nós pegamos um país semi-destruído. Eu de vez em quando olho para a destruição na faixa de Gaza e eu fico imaginando o Brasil que nós encontramos. Aqui a gente não tinha mais Ministério do Trabalho, mais Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério dos Direitos Humanos, não tinha Ministério da Cultura, sabe? Tinha sido uma destruição, sabe, proposital. Ou seja, o presidente não gostava de nenhum ministério que pudesse ser uma alavanca de organização da sociedade. Então, para que cultura? Se cultura politiza a sociedade, se cultura manifesta, sabe, a cultura de uma sociedade, o conhecimento político de uma sociedade, por que cultura? Então vamos acabar. Então nós temos que reconstruir tudo isso. E não é fácil o processo de reconstrução, é muito difícil. E depois, do ponto de vista econômico, esse país também estava destruído, a inflação estava saindo de controle, sabe? O salário mínimo não se aumentava, a merenda escolar não se aumentava, a bolsa de estudo não se aumentava, ou seja, era uma coisa que uma atrofia, sabe, nas políticas sociais desse país. E nós então resolvemos adotar o lema reconstrução, união e reconstrução, para colocar e colocamos esse país de pé. E aí é muito importante, mano, ter que dizer o seguinte, a minha obsessão agora, além de tentar fazer com que o pobre deixe de ser pobre para ser um cidadão de classe média, que ele tenha direito àquilo que é o mínimo necessário para sobreviver do ponto de vista de alimentação, de vestimenta, de vestuário, sabe, de escolaridade, eu acho que é possível a gente fazer isso. Nós já demos um passo importante que durante a entrevista eu vou mostrar para você, mas agora nosso lema é o seguinte, é tentar não perder, sabe, o rumo de consolidar o processo democrático, derrotar os golpistas de 2023 e fazer com que a democracia vingue nesse país, fazendo benefício para o povo, porque o povo também só vai compreender a democracia se ela garantir os direitos elementares do povo. Ao povo trabalhador, ao povo, sabe, mais pobre, ao povo mais necessitado, ao povo da periferia, ao povo do campo. É para isso que a gente ganhou as eleições e é isso que a gente vai sustentar. Nesse mundo confuso, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não dar trombada e ter um retrocesso. E nessa confusão, presidente, antes da eleição e mesmo durante, a gente tem um lado que sempre associa o senhor e o Partido dos Trabalhadores ao comunismo, ao Brasil virar uma Venezuela. Do outro lado, a gente tem a parte da esquerda que diz que o governo atual, na verdade, ele é neoliberal, né, que não é esquerda, que a gente está mais num centro-direita. Como o senhor definiria? Essa é uma conversa que a gente tem bastante. Olha, eu defino dando uma explicação para ver se as pessoas compreendem. Ou seja, é importante lembrar que eu fui eleito presidente da República, sabe, e eu elegi 70 deputados do meu partido. O Congresso Nacional tem 513 deputados. É só analisar para saber que eu preciso fazer composições políticas para poder governar o país, senão eu não consigo governar o país. Eu preciso de aprovar as coisas no Congresso Nacional. Então eu tenho 70 deputados de 513 e eu tenho 9 senadores de 81.
Então você percebe que a dificuldade é imensa. O que nós fizemos? Nós fizemos uma composição política necessária para permitir que a gente começasse a governar esse país. Você veja que nós chegamos aqui, a gente começou a governar antes de tomar posse, porque não tinha orçamento para a gente começar a trabalhar em 2023. Nós fizemos uma transição, fizemos uma PEC, uma PEC da transição para que pudesse ter dinheiro para a gente começar a governar esse país. Depois nós tivemos que aprovar um arcabouço fiscal para tentar mostrar a responsabilidade fiscal. Depois nós tivemos que aprovar uma política de reforma tributária que há 40 anos era esperado nesse país, e nós fizemos tudo isso com esse Congresso, majoritariamente que tinha feito oposição a mim. Então nós fizemos essa composição para governar. Toda vez que você governa, você não faz só o que você quer, você faz o que você pode fazer, em função da conjuntura política, em função da correlação de força política no Congresso Nacional e na sociedade. Agora, você pode analisar no mundo, eu duvido que algum governo dito de esquerda tenha feito mais política de inclusão social do que nós fizemos nesse país. Uma vez as pessoas me perguntavam: Lula, você é comunista? Não, eu sou torneiro mecânico. Eu sou torneiro mecânico de profissão, sou um cidadão cristão, sou católico. Acredito na existência de um ser superior, para ter feito tudo isso que nós temos no planeta Terra. E eu me considero um cidadão de esquerda, mas muito realista, com a possibilidade, desde o tempo que eu era dirigente sindical. Eu não era daquele que ficava gritando ou 100% ou nada, porque quem grita 100% ou nada vai ficar com nada. Eu reivindicava aquilo que era possível reivindicar de acordo com a força que eu tinha e conquistava muita coisa. É assim que eu fiz na presidência da República. É por isso que nós fizemos as maiores políticas de inclusão social. Nesse país, teve 2 momentos históricos em que teve política de inclusão social. No Getúlio Vargas, quando ele era tido como ditador, que ele criou a CLT, tirando os trabalhadores da semi-escravidão e dando jornada de trabalho, dando férias. Quando ele criou o salário mínimo em 1939, ainda como ditador, o salário mínimo. E depois do Getúlio Vargas, apareceu Lula para fazer política de inclusão social, para ser o presidente que mais fez universidade na história do país, que mais colocou estudante na universidade, que mais fez Instituto Federal nesse país, que fez o Bolsa Família, que gerou 22 milhões de empregos em 8 anos de mandato. Ou seja, foi o maior momento de política social que nós tivemos nesse país. Aliás, eu digo o seguinte, uma coisa importante, de 2014 foi o melhor momento social da América do Sul. O melhor momento da América do Sul, do Chile, da Argentina, da Bolívia, da Venezuela com Chávez, todos os países tiveram uma política social muito forte. Então, essa bobagem de ficar dizendo que eu sou comunista, é uma bobagem, é uma coisa tão grosseira, é um jeito de falar tão imbecil, porque o cara que fala isso não sabe nem o que é comunismo. Não sabe nem o que é, senão ele não falava. E depois querer comparar o Brasil à Venezuela, a Venezuela é o Brasil. O Brasil tem uma história, a Venezuela tem outra. E é só ver o seguinte, eu estou há 2 anos na presidência, Simaia. Estou há 2 anos na presidência. Sabe quanto tempo fazia que esse país não crescia acima de 3%? A última vez foi em 2011. Quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Depois caiu para 3%. Só voltou a crescer acima de 3% agora que eu votei. Crescemos 3,2% em 2023, crescemos 3,4% em 2024 e vamos continuar crescendo. Já geramos quase 5 milhões de empregos formais e é esse país que eu quero. O que as pessoas pensam é o seguinte: cabe a mim devolver ao povo aquilo que é a confiança que o povo depositou em mim. E eu tenho que devolver aquilo com a mensagem política correta e com os benefícios e as aspirações que o povo quer. E aí, presidente, acho que tem um ponto. A gente conversou com algumas pessoas, eu conversei com uma vendedora, a Débora. Ela é minha vendedora CLT lá em São Paulo, mãe de 2 filhos. O senhor traz um ponto muito importante, que é o crescimento da economia, que foi superior às previsões, como o senhor acaba de trazer. Mas ela disse que ela está sentindo dificuldade de sentir no dia dela esse avanço. Então, o que ela me disse foi: minha ideologia vai de encontro ao PT, foi isso que ela me disse. Eu, inclusive, voto no PT, continuo acreditando no PT, mas hoje eu sinto que é mais discurso, porque eu não estou sentindo na minha vida que a minha vida está melhorando. O que o senhor diz? Ô, Débora, eu diria para você que é o seguinte: é bem possível que seja verdade. É bem possível que seja verdade, porque a Débora deve estar comparando o Brasil que ela está vivendo hoje com o Brasil de 2010, quando eu deixei a presidência da República, que a gente vivia um momento de euforia nesse país. Mas eu vou dizer para a Débora uma coisa, Débora: você pode não estar sentindo a sensação de que as coisas estão melhorando, porque as coisas realmente ainda não chegaram ao ponto que eu quero que chegue. Importante. Hoje nós temos, por exemplo, o custo de vida. Eu vejo, quando nós chegamos, o custo de vida baixou muito em 2023. Depois aumentou em 2024. Isso é um ponto importante. Ou seja, o café cresceu demais. O azeite. O ovo estava 140 caixas de 30 dúzias, foi para 240. Eu andei que não doido atrás de explicação por que isso tinha acontecido. O Brasil produz, Mano Brown, 59 bilhões. Não tem sentido. Mas, ou seja, nós temos 2 coisas. Não é exportação, porque o Brasil exporta apenas 1%. Eu acho que o povo começou a consumir mais ovo.
sabe? Passou a ser uma coisa mais necessária, porque a carne está mais cara. E nós precisamos, então, trabalhar para baixar o preço da carne. O ovo já está baixando, o arroz está baixando. E eu trabalho, querida Débora, para que você sinta a mesma sensação, sabe, que eu quero sentir. De que as coisas estão melhorando e está chegando na sua casa. A melhoria está chegando na sua mesa. Se não chegou ainda, como é importante chegar, vai chegar. Porque, veja, o que nós estamos mostrando para o Brasil hoje é o seguinte: nesses 2 anos de governo, nós temos recorde de crescimento econômico, recorde de geração de emprego, recorde de aumento da renda salarial, 2 anos consecutivos aumentando o salário mínimo, ou seja, é tudo melhor na vida das pessoas. As pessoas até voltaram a viajar de avião outra vez, sabe? Mas eu acho que ainda a pessoa tem um reflexo de que as coisas não estão bem ainda. E o meu papel não é discordar, o meu papel é fazer com que a pessoa sinta a sensação de que as coisas melhoraram de verdade. E quando melhorar, eu tenho certeza que ela vai sentir. Quando ela estiver colocando comida na mesa, sabe, contento. Quando o salário mínimo permitir que ela coloque tudo que ela quer na mesa, ela vai descobrir que a economia está melhor. Então a minha tarefa, Débora, sabe, é fazer o seguinte, é fazer você sentir, sabe, com as coisas chegando na tua mesa, melhorando a tua vida, tendo a sensação. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa grave, mano. Quando eu deixei a presidência em 2010, esse Brasil produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, esse país produzia 1.600.000, menos da metade. E nós agora já recuperamos, já estamos com quase 2.800.000, ou seja, nós vamos chegar outra vez. Porque é preciso o povo ter dinheiro para poder comprar as coisas, senão as coisas não funcionam. O Brau sempre traz muito isso, né, Brau? De como os primeiros mandatos do presidente trouxeram o que ficou muito popularmente dito como um milagre econômico, e hoje, com o seu 3º mandato, parece que as pessoas ainda não estão sentindo isso, né? Eu trouxe isso muitas vezes. Mano, tem uma coisa que você que gosta de futebol, é o seguinte: quando o teu time está jogando, que ele marca 3-0 no primeiro tempo, você acha que no segundo tempo vai marcar mais 3 e vai ganhar de 6-0, não é isso? Certo. Então, quando só ganha de 3-2, vou ter que aceitar derrota. Eu sinto que uma parcela da sociedade tem muito a sensação de comparar o Lula de hoje com o Lula de 2010. Falei isso no momento em que o Brasil vivia um momento de euforia. Nós ainda não estamos vivendo esse momento de euforia, embora, se você comparar o governo passado, tudo melhorou e muito melhorou, muito. Só para você ter ideia, se você pegar estrada, nós em rodovias, em apenas 2 anos já fizemos mais do que eles fizeram em 4 anos. Nós pegamos o Ministério da Saúde, quando a Dilma era presidenta, tinha 18 mil médicos, tinha caído para 12, nós já levamos 25 e vamos chegar a 28 mil médicos. Nós estamos fazendo, por exemplo, a questão da dignidade menstrual, ou seja, fazer com que as mulheres mais pobres tenham direito, sabe, a pegar absorvente de graça no SUS, porque tem 1 entre 4 mulheres hoje, sabe, tem dificuldade, não vai para a escola porque não tem absorvente. Então parece pouca coisa, mas isso é o mínimo de dignidade que nós temos que dar às mulheres brasileiras, sobretudo às jovens, sabe? Então, esse país, eu tenho certeza, veja, o que eu tenho dito é o seguinte: nós estamos 2 anos recuperando o Brasil e agora começou a colheita. E é nesse momento de colheita que a nossa amiga Débora, que te fez a pergunta, ela vai sentir que a colheita vai ser boa. Muitas vezes o povo não entende a linguagem. Eu digo o povo quem? Uma parte mais jovem, que não te conhece, que não conhece a história do Lula, a história da vida pregressa do Lula, a história que fez a minha geração te admirar. E esse tipo de admiração protege também. Essa campanha anti-PT que foi feita ali durante a pré e a candidatura do Bolsonaro, e toda essa mentalidade que veio querendo substituir essa nossa mentalidade, da qual eu me alinho com o senhor. Eu não me alinho 100%, tanto que o seu vice eu nunca concordei. Eu já questionei o senhor em relação ao seu vice-presidente. Eu tenho um problema sério com ele, assim. Quem é de São Paulo sabe, certo? A gente discordou e, na época, eu questionei: presidente, o que o Alckmin está fazendo no seu governo? O senhor me deu uma resposta lá que acabou nós concretizando, porque em São Paulo nós perdemos, né? É isso. Eu queria que as novas gerações entendessem o que eu entendi quando eu abracei. Eu nem era o eleitor ainda. Eu era um jovem, eu tinha 14, e já me alinhava com a ideia de dar uma vida decente para o favelado, da qual eu fazia parte, para o negro, para o operário, para as novas gerações. Eu vejo que um pouco dessa admiração foi ficando pelo caminho, porque o Lula já não é uma promessa, é uma realidade, né? Vamos dizer assim, vamos guardar as proporções da comparação, o Neymar, né? Ele pode jogar o jogo bem, o jogo todo, e se ele fizer um gol só e o time empatar, a culpa é dele, né? E a comunicação que é feita para que as pessoas entendam essa mentalidade nova, o senhor acha que está sendo bem feito? As pessoas estão entendendo isso? A linguagem é essa mesmo? Esses números que o senhor expôs, os números não mentem, é lógico que nós vamos ter pessoas para
para contestar esses números ou analisar eles depois que a entrevista sair. Se houver algum número aí duvidoso, eles vão trazer, certo, Semar? Uhum. A gente é contestado o tempo todo na rua. Eu sou contestado o tempo todo nas redes sociais, como um dos responsáveis, né, pela reeleição do Lula. Então eu vejo assim, existe uma campanha do outro lado, da direita, entre aspas, direita, que faz o L. Quando acontece um assalto, faz o L. Qualquer tipo de se tem um acidente, um crime nas ruas, eles associam diretamente a nossa filosofia. Que é o quê? Que a criança se torne um preso, dê educação para ela, dê alimentação para ela. A população está impaciente e, ao mesmo tempo, ela está punitiva. Está muito punitiva. O brasileiro, ele acha que a causa de todos os problemas é a impunidade. Se o Brasil não fosse um país punitivo, é um país muito punitivo. Tem punido. Recebemos aqui do nosso amigo Chavoso da USP, questionando violência policial no Brasil inteiro, né? O governo Lula, no momento que a violência explodiu. E a população tem o medo como o maior cabo eleitoral. Como a esquerda vai lidar com isso? Esse medo das pessoas? Olha, Mano, você falou muita coisa e eu gostaria de responder cada coisa que você falou. A primeira é a do Alckmin, sabe? O Alckmin tem feito um trabalho extraordinário na vice-presidência. Ele é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e tem feito um trabalho extraordinário, sabe? Para que a indústria brasileira volte a crescer. E depois de 14 anos, a indústria brasileira voltou a crescer 3,4%. Porque nós criamos um programa chamado Nova Indústria Brasil. Pegamos 6 eixos de indústria, uma delas é a saúde, em que a gente está fazendo com que o Brasil se transforme num país de ponta na produção de equipamentos de saúde nesse país. Até porque o Brasil é o único país que tem um sistema de saúde universal, o único país acima de 100 milhões de habitantes que tem um programa universal de saúde, e ele então pode comprar muitas das coisas que ele mesmo produz. Então, do ponto de vista disso, o Alckmin tem feito um trabalho extraordinário. E depois uma coisa que eu aprendi é que o Alckmin tem uma lealdade extraordinária na relação comigo. Eu, sinceramente, acho que foi um acerto trazer o Alckmin para ser vice, sabe? Porque senão você poderia trazer uma pessoa que depois ficasse tentando, como o Temer, dar um golpe na Dilma. Sabe? O Alckmin não é esse tipo de gente. Portanto, ele é um cara que tem contribuído de forma extraordinária no nosso trabalho. A segunda coisa, como falar com a juventude. Você sabe que a juventude, sabe, ela precisa ter sempre uma linguagem renovada a cada momento histórico, porque ela é mais exigente, ela é mais rebelde, ela vai se posiciona sabendo das coisas, ela vai se posiciona não sabendo das coisas, e nós temos a questão das redes digitais. Mudou o comportamento do ser humano, mudou radicalmente. Alguns chamam de rede social, eu chamo de rede digital, porque de social tem pouca coisa e de ódio tem muita coisa. Tá? Então hoje as pessoas mudaram de comportamento porque as pessoas é o seguinte, cada um é dono de si hoje, cada um é o seu repórter, cada um é a sua notícia, ninguém quer também mandar notícia do outro, ele quer dar a sua notícia, sabe? E as pessoas estão vivendo um momento muito grande que eu chamo de dependência digital, ou seja, as pessoas não conseguem mais largar o celular, as pessoas ficam vendo coisas interessantes e muitas coisas que não são interessantes, então as pessoas mudam de comportamento, as pessoas estão se individualizando, muito se individualizando. Sabe, ou seja, aquela história de viver em comunidade, sabe, as pessoas criam a comunidade do Zap, sabe, que tem dado mais confusão do que ajuda, tem dado mais intriga do que ajuda. Então, um linguajar novo, nós estamos trabalhando isso. Você está sabendo que eu, inclusive, troquei o Ministério da Comunicação e troquei a SECOM para que a gente possa criar uma nova dinâmica. O que eu quero, na verdade? Eu quero que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Depois que as pessoas souberem o que nós estamos fazendo, eu quero saber se ela concorda ou não com aquilo que a gente está fazendo. Mas a primeira coisa é divulgar o que a gente está fazendo. Eu quero que a molecada saiba o que é o programa Pé de Meia. Eu quero que a menina saiba o que é a escola de tempo integral. Porque quando a gente fala de violência, o Pé de Meia é um programa educacional que livra a meninada de 14, 15, 16 anos da violência. Porque ele vai ficar na escola, não vai ficar na rua. O programa de tempo integral, escola de tempo integral, é um jeito fantástico de você tirar a meninada da rua e dar tranquilidade aos pais que vão poder trabalhar, sabendo que a molecada está dentro de uma escola, aprendendo, sabe, humanas exatas, aprendendo cultura, aprendendo o que quiser. Ao mesmo tempo, mano, eu quero que a meninada saiba. Nós temos um programa de alfabetização da sociedade brasileira até o 2º ano de escolaridade, porque o Brasil tem praticamente 68 milhões de pessoas que não conseguiram terminar o ensino fundamental ou fundamental.
Então é um trabalho hércules. A terceira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o povo sabe, você é de São Paulo, eu sou de São Paulo, você está lembrado que nos anos 80 você só tinha 10 anos de idade, 80. Mas você já ouvia as campanhas políticas dizer bandido bom é bandido morto. Já tinha. Você cansou de ouvir. Você cansou de ouvir os programas de Afanado Javá, de Gil Gomes, sabe, que era a pregação de matar a toda hora. Tá? Olha, o governo federal, ele tem menos incidência na segurança pública, porque a Constituição de 88, ela deu o comando da segurança pública para o Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governo, quem cuida da polícia militar, quem cuida da polícia civil é o governo. O que o governo federal cuida? Ele cuida das Forças Armadas, cuida da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O que nós estamos fazendo para que o governo federal tenha uma incidência forte em segurança pública sem interferir na autonomia dos estados? Nós fizemos uma PEC. Mandamos uma emenda constitucional definindo o papel do governo federal na questão da segurança pública. Nós queremos participar mais ativamente com a Polícia Federal, nós queremos participar mais ativamente com a Polícia Rodoviária Federal, nós queremos participar mais ativamente com a Força de Segurança Nacional, que é a Força Nacional que nós criamos, que ainda é muito pequena, para que a gente possa interceder, sabe, no combate à violência, mas que a gente possa interceder para evitar, antecipar a existência da violência. Nós temos que fiscalizar as nossas fronteiras com muito mais força, por isso estamos mandando o comando da Polícia Federal em Manaus, para que a gente possa cuidar, sabe, da nossa fronteira, para que a gente possa cuidar da luta contra o carimbo, da luta contra o desmatamento. Mas é preciso aprovar essa PEC, que você está percebendo que alguns governadores são contra, porque não querem que o governo federal tenha interferência, sabe, na segurança dos estados. E nós queremos não ter interferência, nós queremos ajudar. É da nossa responsabilidade fazer com que o governo federal participe da segurança pública junto com os governadores. Para isso nós estamos fazendo essa PEC. Eu espero que esse ano a PEC seja aprovada para que a gente possa definir o papel do governo no enfrentamento à violência no território brasileiro. Uma das críticas, inclusive, o senhor assinou um decreto, né? Um decreto que recomendava, por exemplo, que o uso da arma de fogo só fosse utilizado como último recurso. E muitos governadores criticaram o senhor nesse aspecto. E no Ministério da Igualdade Racial tem um programa, por exemplo, que se chama Plano Juventude Negra Viva. Porque a gente sabe que a questão da segurança pública, ela é muito ampla, né, Brau? A gente conversou bastante sobre isso. O medo vem de todos os lados. E aí eu acho que na pergunta do Chavoso, tá muito conectada com a violência e a letalidade policial de um grupo específico, que é a Juventude Negra Viva. Existem recomendações como o uso das câmeras nos uniformes, e esse decreto do senhor que recomenda o uso da arma de fogo como um último recurso, mas no sentido de que a população negra e periférica também olhe para a polícia como um instrumento de proteção. Deus queira que um dia o cidadão brasileiro possa olhar na polícia e ver a polícia como uma coisa de segurança e não um inimigo. Tá? Porque hoje na periferia muitas vezes a polícia age como se fosse inimigo. Tá? Nos bairros do rico ela tem menos incidência do que no bairro do pobre. Ou seja, no bairro do pobre ela chega atirando, no rico chega perguntando. Então é preciso, por que nós estamos exigindo o uso da Câmara? Que a Câmara ela vai, sabe, tornar mais comedido o comportamento policial. Ele sabe que está sendo vigiado, ele sabe que está sendo vigiado. Então ele tem que chegar e perguntar para as pessoas. Sabe? Não é ficar perseguindo a pessoa pela cor, ou pelo bairro, ou se a rua tem asfalto ou não.